Seção 1 de O Defunto. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. O Defunto, de Eça de Queiroz. 1. No ano de 1474, que foi por toda a cristandade tão abundante em mercês divinas, reinando em Castela el rei Henrique IV, veio habitar na cidade de Segóvia, onde herdara moradias e uma horta, um cavaleiro moço, de muito limpa linhagem e gentil parecer, que se chamava D. Rui de Cardenas. Essa casa, que lhe legara seu tio, arcediago e mestre em cânones, ficava ao lado e na sombra silenciosa da igreja de Nossa Senhora do Pilar, e em frente, para além do adro, onde cantavam as 3 bicas de um chafariz antigo, era o escuro e gradeado palácio de D. Alonso de Lara, fidalgo de grande riqueza e maneiras sombrias, que já na madureza da sua idade, todo grisalho, desposara uma menina falada em Castela pela sua alvura, cabelos cor de sol claro e colo de garça rial. D. Rui tivera justamente por madrinha, ao nascer, Nossa Senhora do Pilar, de quem sempre se conservou devoto e fiel servidor, ainda que, sendo de sangue bravo e alegre, amava as armas, a caça, os saraus bem galanteados e mesmo por vezes uma noite ruidosa de taverna com dados e pichéis de vinho. Por amor e pelas facilidades desta santa vizinhança, tomara ele o piedoso costume, desde a sua chegada a Segóvia, de visitar todas as manhãs, à hora de prima, a sua divina madrinha e de lhe pedir, em 3 ave-marias, a bênção e a graça. Ao escurecer, mesmo depois de alguma rija correria por campo e monte com lebreus ou falcão, ainda voltava para, à saudação de vésperas, murmurar docemente uma salve rainha. E todos os domingos comprava no adro, a uma ramalheteira mourisca, algum ramo de junquilhos ou cravos ou rosas singelas que espalhava, com ternura e cuidado galante, em frente ao altar da senhora. A esta venerada igreja do Pilar vinha também cada domingo D. Leonor, a tão falada e formosa mulher do senhor de Lara, acompanhada por uma aia carrancuda, de olhos mais abertos e duros que os de uma coruja, e por 2 possantes lacaios que a ladeavam e guardavam como torres. Tão ciumento era o senhor D. Alonso, que só por lho haver severamente ordenado seu confessor, e com medo de ofender a senhora sua vizinha, permitia esta visita fugitiva, a que ele ficava espreitando sofregamente de entre as rexas de uma gelosia, os passos e a demora. Todos os lentos dias da lenta semana os passava a senhora d Leonor no encerro do gradeado solar de granito negro, não tendo, para se recrear e respirar, mesmo nas calmas do estio, mais que um fundo de jardim verde-negro, cercado de tão altos muros que apenas se avistava, emergindo deles, aqui, além, alguma ponta de triste cipreste. Mas essa curta visita a Nossa Senhora do Pilar bastou para que D. Rui se namorasse dela tresloucadamente, na manhã de maio em que a viu de joelhos ante o altar, numa reste de sol, aureolada pelos seus cabelos de oiro, com as compridas pestanas pendidas sobre o livro de horas, o rosário caindo de entre os dedos finos, fina toda ela e macia e branca, de uma brancura de lírio aberto na sombra, mais branca entre as rendas negras e os negros cetins que à volta do seu corpo cheio de graça se quebravam em pregas duras sobre as lajes da capela, velhas lajes de sepulturas. Quando, depois de um momento de enleio e de delicioso pasmo, se ajoelhou,
foi menos para a Virgem do Pilar, sua divina madrinha, do que para aquela aparição mortal, de quem não sabia o nome nem a vida, e só que por ela daria vida e nome, se ela se rendesse por tão incerto preço. Balbuciando, com uma prece ingrata, as 3 ave-marias com que cada manhã saudava a Maria, apanhou o seu sombreiro, desceu levemente a nave sonora e no portal se quedou, esperando por ela entre os mendigos lazarentos que se catavam ao sol. Mas quando ao cabo de um tempo, em que d rui sentiu no coração um desusado bater de ansiedade e medo, a senhora d leonor passou e se deteve, molhando os dedos na pia de mármore de água benta, os seus olhos, sob o véu descido, não se ergueram para ele, ou tímidos ou desatentos. Com a aia de olhos muito abertos colada aos vestidos, entre os 2 lacaios como entre 2 torres, atravessou vagarosamente o adro, pedra por pedra, gozando, de certo, como encarcerada, o desafogado ar e o livre sol que o inundavam. E foi um espanto para d rui quando ela penetrou na sombria arcada de grossos pilares sobre que se assentava o palácio e desapareceu por uma esguia porta recoberta de ferragens. Era pois essa a tão falada d leonor, a linda e nobre senhora de lara. Então começaram 7 arrastados dias que ele gastou sentado a um poial da sua janela, considerando aquela negra porta recoberta de ferragens como se fosse a do paraíso, e por ela devesse sair um anjo para lhe anunciar a bem-aventurança. Até que chegou o vagaroso domingo, e passando ele no adro à hora de prima, ao repicar dos sinos, com um molho de cravos amarelos para sua divina madrinha, cruzou d leonor, que saía de entre os pilares da escura arcada, branca, doce e pensativa, como uma lua de entre nuvens. Os cravos quase lhe caíram naquele gostoso alvoroço em que o peito lhe arfou mais que um mar e a alma toda lhe fugiu em tumulto através do olhar com que a devorava. E ela ergueu também os olhos para d rui, mas uns olhos repousados, uns olhos serenos, em que não luzia curiosidade, nem mesmo consciência de se estarem trocando com outros, tão acesos e enegrecidos pelo desejo. O moço cavalheiro não entrou na igreja, com piedoso receio de não prestar à sua madrinha divina a atenção que de certo lhe roubaria toda aquela que era só humana, mas dona já do seu coração e nele divinizada. Esperou sofregamente à porta, entre os mendigos, secando os cravos com o ardor das mãos trêmulas, pensando quanto era demorado o rosário que ela rezava. Ainda d leonor descia a nave, já ele sentia dentro da alma o doce rugir das sedas fortes que ela arrastava nas lajes. A branca senhora passou, e o mesmo distraído olhar, desatento e calmo, que espalhou pelos mendigos e pelo adro, o deixou escorregar sobre ele, ou porque não compreendesse aquele moço que de repente se tornara tão pálido, ou porque não o diferenciava ainda das cousas e das formas indiferentes. d rui abalou com um fundo suspiro e no seu quarto pôs devotamente ante a imagem da virgem as flores que não oferecera na igreja ao seu altar. Toda a sua vida se tornou então um longo queixume por sentir tão fria e desumana aquela mulher, única entre as mulheres, que prendera e tornara sério o seu coração ligeiro e errante. Numa esperança, a que antevia bem o desengano, começou a rondar os muros altos do jardim, ou, embuçado numa capa,
com o ombro contra uma esquina, lentas horas se quedava contemplando as grades das gelosias, negras e grossas como as de um cárcere. Os muros não se fendiam, das grades não saía sequer um rasto de luz prometedora. Todo o solar era como um jazigo, onde jazia uma insensível, e por trás das frias pedras havia ainda um frio peito. Para se desafogar, compôs, com piedoso cuidado, em noites veladas sobre o pergaminho, trovas gementes que o não desafogavam. Diante do altar da senhora do pilar, sobre as mesmas lajes onde a vira ajoelhada, pousava ele os joelhos e ficava, sem palavras de oração, num cismar amargo e doce, esperando que o seu coração serenasse e se consolasse sob a influência daquela que tudo consola e serena. Mas sempre se erguia mais desditoso e tendo apenas a sensação de quanto eram frias e rígidas as pedras sobre que ajoelhara. O mundo todo só lhe parecia conter rigidez e frieza. Outras claras manhãs de domingo encontrou d leonor, e sempre os olhos dela permaneciam descuidados e como esquecidos, ou quando se cruzavam com os seus, eram tão singelamente, tão limpos de toda emoção, que d rui os preferiria ofendidos e faiscando de ira, ou soberbamente desviados com soberbo desdém. De certo d leonor já o conhecia, mas assim conhecia também a ramalheteira mourisca agachada diante do seu cesto à beira da fonte, ou os pobres que se catavam ao sol diante do portal da senhora. Nem d rui já podia pensar que ela fosse desumana e fria. Era apenas soberanamente remota, como uma estrela que nas alturas gira e refulge, sem saber que embaixo, num mundo que ela não distingue, olhos que ela não suspeita a contemplam, a adoram e lhe entregam o governo da sua ventura e sorte. Então d rui pensou: ela não quer, eu não posso. Foi um sonho que findou, e nossa senhora a ambos nos tenha na sua graça. E como era cavaleiro muito discreto, desde que a reconheceu assim inabalável na sua indiferença, não a procurou, nem sequer ergueu mais os olhos para as grades das suas janelas, e até nem penetrava na igreja de nossa senhora, quando casualmente do portal a avistava ajoelhada, com a sua cabeça tão cheia de graça e de oiro pendida sobre o livro de horas. Fim da seção 1.